A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos amigos, irmãos, famílias que estão sintonizadas conosco nesse instante, porque estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar. E, desde já, relembramos que a finalidade desse programa, além do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é incentivar as famílias a praticarem o culto do Evangelho, não só no lar, na reunião semanal, como também nos corações, porque essa é a campanha promovida pela Federação Espírita Brasileira. O Evangelho no lar e em nossos corações. Vamos ler do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por diversos autores. A mensagem Assim Falou Jesus. Inclusive, essa mensagem é baseada no capítulo 6, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é tema do estudo de hoje. E diz a mensagem: Disse o Mestre: buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranjas ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Proclamou o Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o Mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, de algum modo, à pulga que desejasse reter um cão para si só. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo são come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou o Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que adornar-se você, deliberadamente, com uma lata de lixo. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. André Luiz.
Senhor Jesus, Tu que és o nosso Cristo Consolador, no início desse programa, Te pedimos, Senhor, consola as nossas dores, nossas dificuldades, dai-nos ânimo para prosseguir a nossa jornada, enfrentarmos os nossos desafios, Senhor. Esteja presente em cada lar que nos acompanha aqui pela Rádio Rio de Janeiro, dando também a cada um a força, o lenitivo para seguir adiante e principalmente com teus exemplos de amor, de perdão, de trabalho no bem, possamos nós também sermos esses focos de luz, porque com certeza, como disse a última frase da página, a cada um será dado segundo as suas obras. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Vamos aos estudos. O capítulo é o 6. O Cristo Consolador. O estudo é o jugo leve, itens 1 e o 2. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos ao 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera, após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Nós sabemos, através do estudo do Evangelho, por tudo que Jesus passou e suportou com calma e resignação. Por isso ele vem passar para nós todos esses ensinamentos. Misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, lembrando sempre que tudo passa, tudo passará. Já diz a música, não é? Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Nós queremos acrescentar aos primeiros comentários feitos pela Cleia, aqui quando Kardec ele fala do item 2, entretanto faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, né? A condição de Jesus de nos ajudar, quando lá registrado por Mateus,
no capítulo 11, versículo 28 a 30, ele fala aqui: vinde a mim todos vós que os achais aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse alívio que Jesus nos promete, ele o faz com uma condição, que é nós, né, que seremos consolados, né, exercemos a lei que ele nos deixou. E que lei é essa? Aquele mandamento maior do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no momento que a gente começar a amar a Deus e também amar ao nosso próximo, nós estaremos abrindo as portas para que Jesus possa nos ajudar cada vez mais. Né? Isso. E agora nós vamos passar para o item seguinte, que é uma expressão que muitos espíritas conhecem, que é aquela que diz que o Espiritismo é o Consolador Prometido. É o título desse item, né? Consolador Prometido. Então a gente vai ver qual é a explicação de Kardec, porque ele considera, e nós consideramos, que o Espiritismo é esse Consolador Prometido. E aonde está essa promessa? Lá nos Evangelhos, né? É o que a gente vai ler inicialmente. Ela está no Evangelho de João, no finalzinho, quando ele está reunido com seus apóstolos, já naquele momento que a gente chama de a última ceia, dando as suas instruções finais, né? Já prevendo o seu término da sua missão na Terra. E aí diz Jesus, registrado lá no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa é uma promessa feita por Jesus aos seus apóstolos, né, de que ele ia mandar um outro Consolador que ficaria eternamente conosco. E aí começa o Kardec com sua explicação. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse, ou seja, o Cristo, foi esquecido ou mal compreendido. Então ele começa fazendo aqui uma análise daquilo que o Cristo prometeu, né, dizendo que isso viria num tempo posterior. Né, e nesse tempo posterior, ele considera que o Cristo não disse tudo, por isso ele vai ensinar coisas novas, e o que ele disse teria sido esquecido pela humanidade. Né? Não as palavras propriamente ditas, porque essas estão registradas, mas o sentido verdadeiro das palavras, que é o amor, né? Aquela prática do bem, do perdão, foi sendo deixada de lado pela humanidade, muitas vezes em troca de um culto exterior, mas que precisava ser relembrada essa mensagem de Jesus, a mensagem verdadeira do Evangelho. E aqui nós não estamos para fazer nenhuma crítica, não somos, né? Mas só para mostrar, como o João já falou, né, que o Consolador prometido é a doutrina espírita, primeiro porque Jesus, ele não falou que enviaria um ou outro, né? Ele falou outro. Se é outro, não era ele. Né? Porque tanto o catolicismo como o protestantismo, eles falam que Jesus voltará, né? E essa volta seria então o Consolador. Mas a gente observa que
Jesus fala em outro e que ensinaria as coisas que ele não tinha condição de falar na época, né? E quando a gente observa as duas grandes religiões cristãs, que eu já citei, né, o catolicismo e o protestantismo, nós observamos que nenhuma das duas religiões trouxe coisas novas, simplesmente tem Jesus como a figura principal, as duas religiões, por isso são cristãs, mas não acrescentou nada de novo. E a doutrina espírita ele vem, né, falar de reencarnação, né, dar uma outra visão da justiça divina, que Jesus na época não tinha condição de falar ao povo. Eu só queria fazer esclarecimento para entender bem por que nós espíritas consideramos que a religião espírita é o Consolador prometido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Aí está a justiça da reencarnação, né? Nesse parágrafo aqui, eu acho que deve ser o primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do Espírito de verdade, né? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo e preside ao seu advento, ou seja, do Espiritismo, né? Quem preside a formação da doutrina espírita, o que Kardec chama aqui com letra maiúscula, né? O Espírito de verdade, né? Só que ele ainda não falou quem é esse Espírito de verdade. Esse tema vai ser tratado no item seguinte, que nós vamos estudar no próximo programa, tá? Mas já fica aqui uma dicasinha, como a gente chama, um spoilerzinho do que vai vir na semana que vem, né? Quem é esse Espírito de verdade aqui, que ele fala que preside a formação do Espiritismo? Aí continua Kardec. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se de todo por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita, sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então aqui Kardec está sendo bem claro, mostrando qual é a missão do Espiritismo aqui, nos esclarecer sobre alguns aspectos que há 2000 anos atrás Jesus não tinha a mínima condição de abordar, porque a gente vê a dificuldade do povo entender as coisas tão simples que Jesus falava na época, né? Nós falaram, né, dessa questão da destinação da terra, né, de
de vidas sucessivas, seria mais difícil do povo entender. E até hoje, né, passados 2000 anos, muitas pessoas ainda não conseguem ter esse entendimento. Não alcançam essa profundidade dos ensinos de Jesus. E termina o texto de Kardec dizendo o seguinte: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, a consolação que o Espiritismo vem trazer é a do conhecimento da causa e do efeito das nossas ações, né? E porque sofremos e que nenhum sofrimento é eterno, né? Porque nós estamos num processo evolutivo e o destino de todo espírito é a felicidade, ainda que nós passemos por dificuldades que são as nossas provas, as nossas verificações de aprendizado. Nós estamos aqui para evoluir e para sermos felizes, né? E aí eu trago agora essa mensagem para principalmente os espíritas que estão nos ouvindo e aqueles que são líderes, que são dirigentes de reuniões públicas, que a gente nunca perca essa característica do Espiritismo, de consolador, que nossas reuniões, nossa presença na casa espírita seja sempre buscando no próximo um olhar de tristeza, alguma dificuldade que a pessoa possa estar tendo, que a nossa palavra seja sempre essa que o Cristo veio trazer, de consolo, de esperança, para que a gente cumpra a função prometida por Jesus de que o Espiritismo seja esse consolador para a humanidade. E já caminhando para o final de nossa reunião, nós vamos ler do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, o que ele fala sobre o tema, porque lembrando que esse livro, o Beiral, foi através de quadras envolvendo cada assunto tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 6, logo no início, ele vem falar, né? Vinde a mim, vós, os aflitos, devedores reencarnados, eu vos julgareis benditos em sendo assim resgatados. Tomai sobre vós meu jugo, que não convoca ninguém para acusar o verdugo incapaz de ver além. Meu fardo não é pesado, mas impõe a condição de ser justo, injustiçado, dá-se a todos como irmão. Vereis que o bem alivia no sofrimento que abate, e que ele traz a alegria de não fugir ao combate. Um outro consolador, depois de mim, há de vir, e vos falará do amor, que o mundo não quis ouvir. Se me amais, então guardai os mandamentos de amor, que não são meus, são do Pai, nosso Senhor, Deus Criador. Senhor Jesus, nos instantes finais do nosso estudo, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos nesta rádio maravilhosa, Rádio Rio de Janeiro. Que todos os nossos ouvintes possam receber do Pai Eterno o que necessitam, seja para acalmá-los, seja para diminuírem as suas dores físicas e morais. E lembrando sempre que a nossa jornada terrena, que aqui passamos, é de prova e de expiação. Nós muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade
de irmos até os lares dos nossos irmãos e estudarmos junto esse Evangelho, é o Evangelho de Jesus. Paz a todos. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.